Eu sou apenas alguém que não gosta de ser enganado. Parece que esse era o plano desde o início. Por que você não disse isso logo de cara? O que encontraram na casa de férias de Camila deixou a família real sem palavras. Todos os anos, Camila pedia suas férias na mesma época, refugiando-se em sua vila isolada, enquanto o mundo observava com curiosidade silenciosa. É meu momento de ficar sozinha, dizia ela, com um sorriso gentil que escondia segredos que ninguém poderia adivinhar. Mas este ano, a vila se tornou mais do que um refúgio particular. O local se tornou um lugar de choque e incredulidade. Quando o rei Charles e o príncipe William entraram, não estavam preparados para o que os aguardava. Paredes cobertas de fotos, rabiscos de ódio e lembranças de uma vida há muito perdida os deixaram sem palavras. Isso não pode ser real, sussurrou Charles. A rotina anual de férias de Camila. Todo ano, sem falta, Camila pedia a mesma semana de folga. Não aleatoriamente, não quando convinha aos outros, mas sempre no mesmo horário. Preciso deste tempo, dizia ela baixinho aos seus auxiliares, com a voz calma, porém firme. É meu e não serei interrompida. Os funcionários do palácio aprenderam há muito tempo a não questioná-la. A agenda foi liberada, os voos providenciados, a segurança notificada e sua vila particular preparada para sua chegada. Nada a faria mudar de ideia. Mas Camila nunca passou essas férias com Charles, nem com William ou Harry. Ela ia sozinha, deixando a família para trás. Ela prefere a solidão, explicou um assessor a um repórter curioso certa vez. Essa é a maneira dela de descansar. Ela não quer interrupções. Sua ausência sempre era notada, mas ninguém sabia dizer exatamente por que ela escolhia ficar sozinha. A vila tornou-se um mundo privado, protegido e intocável, um lugar que pertencia somente a ela. O público estava fascinado. Jornais e revistas especulavam incessantemente. As manchetes faziam perguntas como: o que Camila faz em sua vila secreta? E rainha consorte ou reclusa? Cada pequeno detalhe era examinado. Os repórteres anotavam quando ela chegava, o que vestia e até mesmo quais livros carregava. No entanto, ninguém sabia o que realmente acontecia lá dentro. É sempre um mistério, disse um comentarista da realeza na televisão. Vemos ela ir e vir, mas o interior permanece oculto, intocado por fofocas e pelos olhares do público. A própria mansão aumentava o mistério. Os funcionários mencionaram regras incomuns, embora o tenham feito com cautela. Nunca há visitas, sussurrou uma empregada doméstica veterana. Nada sai da vila. Às vezes, nos dizem para nem sequer falar sobre o nosso trabalho aqui. A segurança era mais rigorosa do que em qualquer outra propriedade real. Guardas patrulhavam dia e noite. Câmaras monitoravam cada canto, e as instruções eram rígidas, quase secretas. Não nos era permitido compartilhar nada, nem mesmo com nossos colegas mais próximos, recordou um chefe que havia trabalhado lá. Parecia que a vila tinha suas próprias regras, separadas do palácio. O interior da vila era luxuoso, mas silencioso. Pisos polidos refletiam a luz do sol que entrava pelas grandes janelas. As cortinas estavam sempre perfeitamente fechadas, os tapetes impecavelmente posicionados e as flores arranjadas com esmero. Apesar da beleza, uma estranha quietude persistia. É diferente de qualquer outro lugar nas propriedades reais, disse um assessor. É calmo, sim, mas também tenso, quase como se as paredes guardassem um segredo. Até mesmo os funcionários que trabalhavam lá há anos admitiram que nunca entenderam realmente o que Camila fazia em seu tempo livre. A própria Camila parecia apreciar a solidão. Quando chegava, costumava passear sozinha pelos jardins, lendo em silêncio sob o sol, ou sentava-se junto à lareira com um livro nas mãos. Este é o meu momento, dizia ela a ninguém em particular, como se falasse consigo mesma. Ninguém mais importa aqui. A família e os funcionários do palácio respeitavam isso, embora não pudessem deixar de se perguntar
por que ela insistia em ir sozinha, o que tornava aquela vila tão especial a ponto de ela nunca a compartilhar com ninguém, nem mesmo com Charles. A curiosidade do público, aliada ao sigilo de sua equipe, transformou a vila em uma lenda por si só. Tornou-se um símbolo da própria Camila. Privada, cuidadosamente controlada e repleta de perguntas que ninguém ousava responder. Reporters, historiadores e observadores da realeza especularam incessantemente, mas nada jamais foi confirmado. É como se a vila tivesse vida própria, observou certa vez um comentarista, e Camila fosse a única a conhecer sua história. Mas o que poderia ter levado a família real à sua casa de férias para uma inspeção de rotina das propriedades reais? Era uma manhã fresca quando o rei Charles decidiu realizar uma inspeção de rotina em todas as propriedades reais. O sol começava a nascer, pintando os jardins do palácio com um suave tom dourado, mas a mente de Charles estava focada nas tarefas que tinha pela frente. Precisamos garantir que tudo esteja em ordem, disse ele firmemente ao príncipe William, que o seguia de perto. As propriedades não podem ser negligenciadas, nem por um único dia. William assentiu, com as mãos cruzadas atrás das costas, sentindo o peso da responsabilidade se apoderar de si como um manto. Claro, Pai, tudo precisa estar perfeito, respondeu ele, tentando imitar o tom firme do pai. Camila estava fora, como de costume, em suas férias anuais. Ela havia voado para sua casa particular na semana anterior, e sua ausência passou despercebida, exceto pelos funcionários. Ela jamais esperaria que verificássemos sua casa enquanto ela estivesse fora, murmurou William, com um brilho de curiosidade nos olhos. Charles não respondeu, apenas acenou lentamente com a cabeça. Às vezes, o trabalho rotineiro revela surpresas, disse ele, em voz baixa, quase como um aviso. Os dois homens deixaram o palácio silenciosamente, seus carros deslizando pelas ruas enevoadas, levando-os em direção à propriedade que Camila havia escondido com tanto cuidado do público. Quando chegaram, a vila parecia inalterada por fora, com as sebes impecáveis, as paredes recém-pintadas e as janelas polidas refletindo a luz da manhã. No entanto, algo nela parecia diferente. Charles parou nos portões, com a mão repousando levemente sobre a grade de ferro. Está silencioso demais, murmurou ele. Uma casa deveria parecer viva, mesmo quando vazia. William olhou em volta, notando a quietude no ar. Talvez seja simplesmente o jeito dela, sugeriu ele. Ela gosta de solidão. Charles assentiu, mas uma sensação de desconforto surgiu em seu rosto. Solidão. Sim, mas a sensação é diferente. Por dentro, a vila era ainda mais impressionante. Móveis luxuosos preenchiam os cômodos, cada peça escolhida com esmero. Cada cortina perfeitamente arrumada. O chão brilhava sob seus sapatos, refletindo a luz das grandes janelas. Mesmo assim, apesar da beleza, um silêncio estranho pairava no ar, pesado e quase deliberado. Cheira a rosas, disse William, franzindo o nariz. Mas havia algo mais também. Madeira velha, talvez. Os olhos de Charles percorreram a sala, atentos e cautelosos. A atenção aos detalhes está por toda parte, observou ele. Mas não consigo me livrar da sensação de que algo está escondido aqui. Enquanto caminhavam pela vila, Charles e William comentavam sobre os pequenos detalhes, sem saber o que os aguardava. Os tapetes são novos, observou Charles, e as cortinas, de um corte impecável. Ela não poupa despesas. William assentiu com a cabeça. Até os livros nas prateleiras estão organizados por tamanho. Ela deve passar horas organizando-os. A conversa entre eles era calma, quase casual, mas, por baixo da superfície, uma tensão fervilhava. Cada passo revelava a perfeição. Contudo, também insinuava segredos, e ambos os homens sentiam isso intensamente. Passaram pela sala de jantar, onde uma longa mesa brilhava sob a luz suave do lustre. Ela deve receber visitas raramente, disse Charles, tocando a madeira polida. Nenhum sinal de encontros recente.
William se inclinou para mais perto, examinando os copos de cristal enfileirados ao longo do aparador. Tudo estava sem uso, até os talheres pareciam intocados. Um arrepio percorreu o corpo deles, silencioso, mas compartilhado. A beleza da mansão agora parecia mais uma máscara, escondendo algo desconhecido. Avançando pela casa, chegaram à biblioteca. Prateleiras estendiam-se do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Um leve cheiro de poeira e tinta pairava no ar. Charles pegou um livro e o abriu em uma página aleatória. "Até a leitura dela é precisa", murmurou ele. William, olhando ao redor da sala, notou papéis espalhados sobre uma mesa. Alguns estavam virados para baixo. "Por que esconder isso?", perguntou ele em voz baixa. As perguntas pareciam altas demais no silêncio da sala, ecoando pelas paredes, sem resposta. Cada canto da casa contava uma história de cuidado meticuloso. Mesmo assim, uma tensão inexplicável persistia. As janelas emolduravam os jardins, banhados pela luz do sol, mas o ar estava estranhamente frio, como se a própria casa pressentisse a presença de intrusos. "Ela guarda segredos aqui", disse Charles em voz baixa. "Eu consigo sentir." William olhou para o pai, com incerteza nos olhos. "Você acha que ela gostaria que eles fossem mantidos longe de nós?" Charles balançou a cabeça lentamente. "Não se trata de querer. Trata-se de necessidade. E de medo. Talvez." Eles se aproximaram do quarto principal. As portas eram pesadas, esculpidas com padrões intrincados. A mão de Charles hesitou na maçaneta. "O que ela estaria escondendo aqui dentro?", perguntou William. As perguntas pareciam diretas demais, quase perigosas. Mesmo assim, nenhum dos dois conseguiu se conter e entrou. O quarto estava impecável. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, projetando longas sombras sobre a cama. No criado mudo, um pequeno objeto estava parcialmente escondido sob um pano de seda. Charles se curvou, com os olhos semicerrados. "William, veja só." Pela primeira vez, a vila deixou de parecer apenas luxuosa ou tranquila. Era um lugar de mistério, cuidadosamente guardado por seu dono ausente. O ar ficou mais pesado e uma tensão silenciosa tomou conta do ambiente. O que eles pensavam ser uma inspeção de rotina havia se transformado em algo completamente diferente. Um encontro com o desconhecido, um segredo que Camila guardava de todos, até mesmo de sua família. E naquela sala silenciosa e ensolarada, pai e filho perceberam que a vila tinha sua própria história, esperando para ser contada, e eles estavam diante do seu início. Mas eles estavam longe de estar preparados para o que estavam prestes a descobrir, a descoberta chocante. O rei Charles e o príncipe William caminharam cautelosamente pelo salão principal da vila. O ar estava pesado, quase denso, como se a própria casa estivesse à espera que eles desvendassem seus segredos. Charles parou, os olhos semicerrados diante da cena à sua frente. "William, olhe isto", sussurrou ele, com a voz ligeiramente trêmula. William o seguiu, examinando as paredes com o olhar. Seu estômago revirou ao ver as primeiras imagens. Dezenas de fotografias de Diana estavam espalhadas pela sala. A princípio, pareceram inofensivas. Fotos sorridentes de eventos públicos, cliques espontâneos de décadas atrás. Mas uma análise mais atenta revelou algo muito mais perturbador. Chifres haviam sido desenhados na cabeça de Diana com caneta preta. Algumas imagens tinham palavras cruéis rabiscadas abaixo delas. Mentirosa, fraud, traidora. Até jornais foram pregados nas paredes, com as manchetes cuidadosamente editadas. Uma delas dizia: "Diana trai a coroa", com letras recortadas e coladas sobre as palavras originais. A mão de Charles tremia ao tocar uma foto. Quem faria isso?", perguntou ele, com uma voz baixa, quase embargada. William engoliu em seco, a respiração ficando ofegante. "É algo pessoal", disse ele em voz baixa. "Não é apenas uma obsessão, é ódio." Os dois homens caminharam lentamente pelo corredor, os olhos percorrendo cada imagem.
A casa, que antes parecia tranquila e controlada, agora se assemelhava a uma armadilha. Ao entrarem na sala principal, o verdadeiro horror se tornou evidente. As imagens retratavam a vida de Diana com detalhes perturbadores. Aniversários, datas comemorativas, aparições públicas. Tudo era documentado. Uma parede inteira era dedicada aos seus deslocamentos em Paris em 1997, nos meses que antecederam sua morte. Uma fotografia do local do acidente, desfocada, mas reconhecível, estava pendurada no centro. Escrito em vermelho logo abaixo, lia-se: "Finalmente, ela está fora do caminho." William levou a mão à boca, abafando um suspiro. "Pai, Isso não pode ser real", sussurrou. 57 para 105. Charles virou-se lentamente. O rosto pálido. "É real, William, e é pior do que eu jamais imaginei." Ele apontou para as paredes, cada centímetro coberto com evidências do que pareciam ser anos de preparação. Isto é mais do que uma obsessão. É perigoso. É algo pessoal." Os olhos de William se arregalaram ao notar um mapa com alfinetes marcando as viagens de Diana pela Europa, com linhas conectando cada local a fotografias e anotações. A vila não era mais apenas uma casa de férias. Era um santuário construído em torno da raiva e da vingança. O pai e o filho se embrenharam mais na casa. No escritório, encontraram cartas afixadas em um quadro de cortiça. Não eram endereçadas a ninguém, mas as palavras dentro delas eram cruéis e obsessivas. "Você não pode se esconder para sempre, Diana", dizia uma delas. "O mundo descobrirá suas mentiras." Outro comentário dizia: "Seus sorrisos são falsos. Todos conseguem ver através de você." A caligrafia era meticulosa, organizada e assustadoramente consistente. Charles balançou a cabeça. "Isso é inimaginável", disse ele. "Durante todos esses anos, pensávamos que ela simplesmente estava em paz." William engoliu em seco. "Paz?" Ele repetiu. "Ninguém poderia chamar isso de paz." "Isso é uma loucura!" Eles entraram no quarto em seguida, o ar mais frio do que em qualquer outro lugar da casa. Nas paredes, fotografias de Diana estavam pregadas com mais violência do que antes. Expritos. Círculos e setas conectavam imagens dela rindo, chorando e caminhando sozinha. Anotações em letras minúsculas detalhavam as datas, horários e locais de cada fotografia. Algumas descreviam até momentos íntimos, que ninguém deveria ter presenciado. É como se ela estivesse sendo vigiada todos os dias da sua vida, disse William, com a voz trêmula. Charles colocou a mão no ombro do filho e não parou, nem mesmo depois. "Depois da morte dela", murmurou ele, com os olhos brilhando. Num canto da sala, uma pequena mesa continha álbuns de recortes repletos de recortes de jornais e revistas. Cada história, cada rumor sobre Diana havia sido coletado, anotado e destacado. Algumas anotações estavam escritas em letras maiúsculas. Mentirosa, fraudulenta, manipuladora. Charles encarou uma página por alguns instantes. Isto é uma vingança", disse ele lentamente. "Não política, não acidental, pessoal." O rosto de William empalideceu. "Você acha que alguém planejou isso?" perguntou ele. "Será que houve uma conspiração por trás de tudo isso?" Charles balançou a cabeça, embora a incerteza persistisse. "Não sei, William, mas seja o que for, é perigoso e vem se tramando há anos." O luxo da mansão agora parecia grotesco diante do ódio estampado nas paredes. Tapetes suntuosos, móveis elegantes e a luz solar intensa não conseguiam amenizar a obsessão arrepiante que a envolvia. As imagens de Diana estavam por toda parte, mas a mensagem era clara. A admiração se transformou em algo sombrio e obsessivo. Ela observava, ela planejava. Ela se lembrava de cada detalhe, disse Charles, em voz baixa. "E agora estamos vendo tudo." William engoliu em seco, sentindo uma onda de náusea. "Durante todos esses anos, o mundo nunca soube. Como ninguém pôde ter visto isso?"
Eles foram para o último cômodo da vila, um pequeno escritório particular. Nas paredes havia calendários, cada dia marcado com fotografias ou anotações sobre Diana. A documentação meticulosa abrangeu o período de 1979 a 1997. Até mesmo pequenas viagens, como visitas a amigos ou férias no exterior, foram registradas com comentários e caligrafia impecável. Charles tocou em uma foto de Diana sorrindo em um evento beneficente. Ela era monitorada até em vida, disse ele em voz baixa. Cada passo, cada movimento, cada sorriso. E agora estamos diante da prova. William afundou em uma cadeira, sentindo-se sobrecarregado. Pai, o que isso significa? Por que alguém faria isso? Sua voz falhou. Charles colocou a mão no braço do filho. Ainda não sei ao certo, mas não se trata apenas dela. Trata-se de obsessão, ódio e talvez vingança. Devemos compreender a situação com cuidado, sem tirar conclusões precipitadas. Mas uma coisa é certa: alguém dentro desta casa nutre uma vingança que ultrapassa todos os limites da razão. Os dois homens permaneceram em silêncio por um longo momento. A vila, outrora símbolo da privacidade de Camila, revelava-se uma casa de sombras. Cada parede, cada fotografia, cada bilhete contava uma história de raiva, crueldade e obsessão. Charles finalmente falou, com a voz firme apesar do tremor que a permeava. William, precisamos levar isso a sério? Não podemos ignorar isso. O mundo não sabe, e talvez nunca deva saber a verdade completa, mas não podemos fingir que não vimos. William assentiu lentamente, sentindo uma mistura de medo, confusão e incredulidade. É pior do que eu imaginava, disse ele. Mesmo assim, precisamos encontrar respostas. Não podemos deixar assim. Charles se virou para a porta, os olhos percorrendo as paredes uma última vez, seja lá o que isso signifique. William, agora fazemos parte disso e precisamos decidir como seguir em frente, com cuidado e sabedoria. A vila, que antes parecia um lugar de descanso, agora era um monumento a algo muito mais sombrio. Um mistério que exigia confronto. Reunião de emergência no palácio. O telefone na mesa do rei Charles tocou abruptamente, quebrando o silêncio da madrugada. Ele o encarou por um longo momento antes de atender, com uma voz baixa, mas urgente. Sim! Reúnam-nos imediatamente. Todos os conselheiros seniores e chefes de segurança. Isto não pode esperar! Quando as primeiras carruagens chegaram ao pátio do palácio, a tensão já era palpável. Cortinas pesadas cobriam as altas janelas, abafando os sons da cidade lá fora. Conselheiros chegavam aos pares, sussurrando palpites e teorias ao entrarem, com os rostos pálidos de preocupação. Charles estava perto da lareira, com as mãos firmemente entrelaçadas, os olhos percorrendo os rostos. Temos uma situação, começou ele, com uma voz firme, mas carregada de um peso que paralisou o ambiente. Uma situação que exige nossa atenção imediata e nossa máxima discrição. Sir Henry, um conselheiro de longa data, inclinou-se para a frente, pegariando. Vossa Majestade, posso perguntar exatamente com o que estamos lidando? E seu tom era cauteloso, quase temeroso, como se qualquer pergunta errada pudesse piorar a situação. Charles olhou para ele, com os olhos pesados de preocupação. Você verá em breve, disse ele em voz baixa, mas preciso que cada decisão seja ponderada. Cada palavra precisa. O silêncio reinou novamente na sala. Lá fora, os jardins do palácio estavam banhados de sol, mas lá dentro uma sombra parecia envolver cada conselheiro, cada auxiliar. Lady Margaret, uma das integrantes mais antigas do Conselho Real, falou em seguida. Se isto diz respeito ao público, Senhor, devemos considerar as consequências. A mídia, o povo, a confiança já está por um fio. Suas mãos tremeram levemente, traindo a calma que ela tentava demonstrar. Charles assentiu lentamente. Exatamente, disse ele. Não se trata apenas de família. Trata-se da monarquia,
da coroa, da reputação que trabalhamos a vida inteira para proteger. Da 0h51 a 1h. E ainda assim, é algo profundamente pessoal. Sua voz suavizou por um instante, quase um sussurro. Estamos diante de uma escolha: proteger a família ou confrontar uma verdade que pode nos destruir por dentro. Especulações começaram a preencher a sala como fumaça. Os assessores falavam uns por cima dos outros, cada sugestão mais alarmante que a anterior. Seria uma vingança? Perguntou um deles. Algo pessoal ou pior? Uma ameaça à segurança nacional? Outro acrescentou. Se a imprensa descobrir, o estrago será imenso. Mas o povo vai questionar tudo. Charles ergueu a mão para silenciar a algazarra. Escuta-me, disse ele com firmeza. Não agimos precipitadamente. Primeiro, reunimos os fatos, mas preciso saber, moral e politicamente, até onde isso vai? Quanto disso é obsessão pessoal e quanto representa um perigo para o público? Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo os assessores mais experientes pareciam desconfortáveis. Sir Henry falou novamente, escolhendo cuidadosamente as palavras. Vossa Majestade, a vila, as imagens. Se o que tememos for verdade, isso ultrapassa a linha tênue entre a obsessão privada e o dano público. Não podemos ignorar isso. No entanto, também precisamos considerar o impacto de revelar isso cedo demais. As mãos de Charles se fecharam em punhos. Não podemos esperar, disse ele. Quanto mais tempo Camila permanecer alheia à situação, mais imprevisível ela se tornará. Precisamos de planos. A segurança precisa ser reforçada. Declarações públicas devem estar preparadas caso a história vaze. E seu olhar escureceu, examinando o rosto de cada assessor. Precisamos da verdade, por mais dolorosa que seja. Lá fora, o sol continuava sua ascensão constante, iluminando os jardins do palácio. Mas lá dentro, o cômodo parecia menor, sufocante. Lady Margaret sussurrou quase para si mesma. Se isso continuar, tudo estará arruinado. Não apenas a família, mas a própria coroa. Charles virou-se bruscamente. Exatamente. É por isso que nos encontramos agora. Por isso agimos com cautela. Cada passo que damos deve ser calculado. Cada decisão, ponderada em relação às consequências para a família e para o reino. Uma das assistentes mais jovens, visivelmente nervosa, levantou uma mão trêmula. Senhor, Camilla, ela não sabe disso, não é? Charles assentiu. Ela não sabe, confirmou ele. Completamente. E ela continua suas férias como se nada tivesse mudado. É por isso que a discrição é essencial. Não podemos agir como tiranos, devemos agir como guardiões. E isso é muito mais difícil. A sala ficou em silêncio mais uma vez. O peso da responsabilidade oprimia todos os presentes. A voz de Charles quebrou o silêncio novamente. Calmos, mas resolutos. Temos dois caminhos à nossa frente. Um leva ao confronto, o outro à gestão cuidadosa. Ambos são perigosos, ambos acarretam consequências, e nenhum deles está isento de responsabilidade moral. Precisamos decidir com rapidez, mas com sabedoria. Sir Henry engoliu em seco, seus olhos percorrendo a sala como se buscasse respostas entre seus pares. Majestade, o público, mesmo se informado, não compreenderá as sutilezas. Eles só verão escândalos. Devemos tomar todas as medidas necessárias para proteger tanto a dignidade quanto a verdade. Charles soltou um suspiro profundo. Sam, nós vamos! É por isso que vocês estão aqui. É por isso que confio em todos vocês. Nossas escolhas de hoje podem definir a monarquia por décadas. E devemos ter certeza, acima de tudo, de que agimos com integridade. Do lado de fora do palácio, os jardins permaneciam claros e serenos, completamente alheios à tempestade que se formava em seu interior. Camilla, distante em sua vila, ria levemente enquanto tomava seu chá da manhã, completamente alheia à descoberta que abalara sua família profundamente. Ela caminhava pelo jardim de férias, cantarolando baixinho, com o sol aquecendo seu rosto.
Dentro do palácio, a reunião de emergência se prolongava, cada minuto mais pesado que o anterior. Os conselheiros debateram, planos foram elaborados, medidas de segurança discutidas. Charles permaneceu no centro, calmo na superfície, mas fervendo de preocupação por dentro. Ele falou novamente, em voz baixa, mas com uma força que preencheu a sala. Somos guardiões de algo mais do que tradição. Somos zeladores de um legado frágil e sagrado. Hoje, decidimos não apenas por nós mesmos, mas por todas as gerações futuras. Depois disso, ninguém falou. Lá dentro, o palácio aguardava, tenso e silencioso, o próximo passo de um drama que já havia começado, o retorno e o confronto de Camila. Camila voltou para a casa no final da tarde, seu carro percorrendo a estrada de cascalho. Ela saiu, sorrindo, carregando uma pequena bolsa com pertences pessoais. A luz do sol realçava sua calma e confiança, como se nada pudesse perturbar sua paz. Ah! Meu lugar favorito, murmurou para si mesma, ajeitando o cachecol. Era exatamente o que eu precisava. Ela não fazia ideia de que a casa, que havia decorado com tanto esmero, fora invadida, não por intrusos, mas por aqueles em quem mais confiava. Charles e William esperavam lá dentro, com os rostos tensos, pálidos e sérios. O ar parecia carregado, eletrizante de raiva e incredulidade. Camila entrou, com os olhos brilhantes e curiosos. Pai, William, disse ela, com um tom leve. Não esperava ninguém aqui hoje. Está tudo bem? Ela notou a rigidez na postura deles e a aspereza em seus olhares. Algo está errado, disse ela lentamente, com uma sombra de inquietação no rosto. Charles deu um passo à frente, com voz firme. Camila, precisamos conversar. Agora. Ele gesticulou em direção às paredes, ainda cobertas com as imagens perturbadoras de Diana. A voz de William se juntou à dele, tensa e baixa. Nós vimos tudo. Cada fotografia, cada bilhete, cada palavra odiosa pregada nessas paredes. Camila congelou, seu sorriso confiante vacilando pela primeira vez. O quê? O que você está dizendo? Ela perguntou, a pergunta quase num sussurro. Charles engoliu em seco, recuperando a compostura. Não finja que não sabe. Camila, as imagens de Diana, as anotações, as mensagens, tudo está aqui. Sua mão tremeu levemente enquanto apontava para uma parede repleta de recortes de jornal editados. Chifres desenhados em sua cabeça, mentiras escritas sobre a verdade, até mesmo a foto do acidente e aquele bilhete. Finalmente, ela está fora do caminho. Ele deixou as palavras pairarem no ar, pesadas e acusadoras. O rosto de Camila empalideceu, mas ela rapidamente disfarçou o medo com choque. Eu não entendo, disse ela, agora com a voz mais aguda. Isso não pode ser real. Você deve estar enganado. Talvez alguém tenha adulterado. Os olhos de William se estreitaram. Adulterado. Camila, estávamos sozinhos aqui. Ninguém mais poderia ter feito isso. Nem os funcionários, nem ninguém. Você era a única com acesso total. Seus lábios se comprimiram e, por um instante, ela pareceu genuinamente incerta. Então, lentamente, endireitou-se, sua postura retornando à compostura habitual. Entendo. Você está chateada? Disse ela suavemente, quase tentando acalmá-la. Admito, as paredes são incomuns, Sim, mas você precisa entender que foi uma pesquisa para obter perspectiva. Contexto histórico. Eu precisava entender a vida dela, o impacto que ela teve, as complicações. O maxilar de Charles se contraiu. Pesquisa? Você acompanhou a vida dela até a morte. Você escreveu sobre jornais. Você zombou da imagem dela. Isso não é pesquisa! Camila. Isso é obsessão, maldade. Os olhos de Camila se voltaram para William. William, você me conhece. Eu jamais machucaria alguém. Talvez a apresentação seja dramática, sim, mas a intenção era analítica. Você precisa perceber isso. William balançou a cabeça, com raiva brilhando em seus olhos. Analítico? Isso é grotesco. Você a humilhou até mesmo depois da morte.
transformou uma tragédia em um santuário de ódio. Ele deu um passo à frente, elevando a voz. Você não entende o que fez? A dor que isso causa a todos nós. O rosto de Camila endureceu, embora ela tentasse manter a calma. Dor. Ela repetiu. Busquei compreender a história, preparar-me, antecipar as consequências. Tudo o que fiz teve um propósito. Você me compreende mal. Você sempre faz isso. As emoções nublam o julgamento. Você só vê o horror e não a razão. A voz de Charles tornou-se áspera. Cada palavra era medida. Raciocínio? Você acha que existe raciocínio na crueldade, na obsessão, em zombar da morte de alguém? Os lábios dela se comprimiram em uma linha fina. Você não consegue enxergar o panorama geral. Nunca consegue. Talvez seja fácil julgar de fora. De dentro, percebe-se a necessidade. Percebem-se padrões, verdades ocultas aos outros. O rosto de William ficou vermelho. Suas mãos se fecharam com força ao lado do corpo. Padrões? Isso é loucura. Não é a verdade. Não é necessidade. Apenas ódio e obsessão. Você não sente vergonha? Camila fez uma pausa, seus olhos percorrendo as paredes como se por um instante reconsiderasse suas palavras. Então, com um tom suave, quase melodioso, ela disse: a vergonha é uma questão subjetiva. Eu agi para garantir compreensão. Clareza, control. Você pode ver isso como malícia, mas eu vejo como preparação, estratégia. Os ombros de Charles caíram, os olhos ardendo de tristeza e incredulidade. Estratégia? Perguntou ele, com a voz embargada. Estratégia que profana a memória, distorce a realidade e deixa a família. Nós, traumatizados? Como você pode justificar isso? Por alguns instantes, o silêncio preencheu a sala. Apenas o zumbido suave da casa e a luz do sol que entrava pelas janelas quebravam a tensão. A expressão de Camila suavizou-se, um sorriso ensaiado surgindo. Eu fiz o que achei necessário, disse ela baixinho. Você pode não entender agora, mas um dia, talvez, você veja a necessidade da visão de futuro. Você verá que tudo tinha um propósito. A voz de William era fria e definitiva. A intenção não apaga a crueldade, não apaga o ódio. Você responderá por isso. Camila. Charles balançou a cabeça lentamente, a dor estampada em cada linha do seu rosto. Confiamos em você, acreditamos no seu julgamento, e agora ficamos com isso. Você não pode desfazer, você não pode justificar. Os olhos de Camila permaneceram calmos, quase imperturbáveis, embora a tensão no ar fosse tão densa que chegava a sufocar. Não peço perdão, disse ela, com a voz suave, porém firme, apenas compreensão. Talvez um dia o tempo revele minha perspectiva. Os punhos de William afrouxaram, mas sua raiva não se dissipou. Entendimento, disse ele amargamente. Não há entendimento para isso. Apenas horror, apenas perguntas, apenas descrença. E você terá que conviver com isso. Camila assentiu levemente, como se aceitasse o julgamento sem emoção. Sim, mas lembre-se, a história muitas vezes julga de forma diferente daqueles que a vivenciam. Talvez um dia todos vejam a razão. Reação pública e frenesi da mídia. Os primeiros sinais de problemas chegaram ao Palácio de Buckingham com a chegada dos jornais da manhã, cuidadosamente empilhados sobre a imponente escrivaninha de mogno. Charles pegou a primeira edição e ficou paralisado. As manchetes gritavam em letras garrafais: horror na mansão real. Obsessão secreta de Camila revelada. Ele pousou o jornal lentamente, com os dedos tremendo. Como isso vazou? Perguntou-se baixinho, quase para si mesmo. Em poucas horas, as telas de televisão de todo o país estavam repletas de imagens da mansão. Jornalistas falavam com semblantes graves, mostrando fotos borradas das paredes cobertas com imagens de Diana. Chifres foram desenhados em sua cabeça. Mensagens de ódio foram rabiscadas em jornais e manchetes editadas chamavam Diana de mentirosa. Isso é mais do que um escândalo, disse um apresentador de telejornal.
é profundamente perturbador. O público merece respostas. As redes sociais explodiram. Twitter, Instagram e Facebook foram inundados de comentários, fotos e hashtags que se espalharam mais rápido que fogo em palha seca. Cidadãos comuns compartilharam seu choque e incredulidade. Não consigo acreditar que ela fez isso, escreveu um usuário, alegando que era uma homenagem a Diana. Que coisa perversa! Outro acrescentou. A mansão demonstra obsessão, não respeito. Como a monarquia pode permitir isso? Dentro do palácio, Charles, William e seus principais assessores assistiam à cobertura em silêncio atônito. Charles passou a mão pelo rosto. Isso é pior do que eu imaginava, murmurou. O mundo está observando e o mundo está julgando. O príncipe William, de pé atrás dele, falou com uma raiva contida. Pei! Eles veem a verdade, ou o que eles acreditam ser a verdade. Como podemos sequer começar a reagir a isso? Especialistas da realeza foram chamados para comentar em todos os canais. Nunca vimos um comportamento como esse vindo de um membro sênior da família real, explicou um historiador durante uma transmissão ao vivo. A tentativa de Camila de justificar isso como uma homenagem não é convincente. O público interpreta isso como uma obsessão pessoal. A imagem da monarquia está em sério risco. As pesquisas de opinião pública começaram a refletir a indignação. Das 0 horas 19 às 0 horas 25. Ao final do dia, 67% dos entrevistados disseram que as ações de Camila foram inapropriadas, enquanto quase 80% acreditavam que a família real deveria tomar medidas mais enérgicas. Os números falam por si, disse Lady Margaret, conselheira de longa data, em voz baixa para Charles. As pessoas não entendem de nuances. Elas veem traição e obsessão. Isso é tudo do que importa para elas. O frenesim da mídia não deu trégua. Jornais sensacionalistas publicaram fotografias ampliadas das paredes da mansão, por vezes destacando as imagens mais chocantes. As manchetes gritavam, obsessão ou loucura? E a perigosa fixação de Camila? Programas de televisão exibiam reportagens que dissecavam cada detalhe, especulando interminavelmente sobre motivos, antigas mágoas e possíveis conspirações. Todas as noites, programas de entrevistas debatiam se a monarquia deveria intervir publicamente ou gerir a crise discretamente. Dentro do palácio, os conselheiros discutiam as opções em tons baixos e urgentes. Não podemos ignorar o sentimento público, disse Sir Henry, com as mãos firmemente entrelaçadas. O povo está furioso. A credibilidade da monarquia está em risco. Cada momento de silêncio só piora a situação. Charles assentiu com a cabeça, o maxillar tenso. Temos que responder, disse ele com firmeza, mas não podemos deixar que isso se transforme em um espetáculo. Cada palavra, cada declaração, precisa e ponderada. Devemos proteger a coroa, mas também confrontar a verdade. A equipe de comunicação do palácio elaborou diversas declarações. Uma das versões era para divulgação imediata, esclarecendo o conhecimento da monarquia sobre a vila e expressando preocupação. Outra declaração, mais detalhada, abordaria o papel de Camila e a enquadraria como uma questão profundamente pessoal, evitando a divulgação completa das imagens perturbadoras. Cada linha foi debatida, revisada e debatida novamente. Charles analisou cada palavra cuidadosamente, sem exageros, sem pedidos de desculpas que parecessem falsos. Verdade, mas sem causar danos, instruiu ele com firmeza. Mesmo dentro da família real, a tensão era palpável. William caminhava de um lado para o outro na sala, lançando olhares ocasionais para as telas que exibiam as últimas postagens virais. As pessoas estão com raiva, disse ele. Elas se sentem traídas. Não se importam com as intenções. Eles só veem as ações. Como podemos mostrar a eles que isso não representa a coroa? Ao anoitecer, todos os principais veículos de comunicação já haviam noticiado o caso.
Jornais do mundo todo publicaram traduções das imagens e reportagens. As colunas de opinião debateram acirradamente sobre a moralidade de Camila, suas motivações e as potenciais consequências para a monarquia. Em casas, cafés e escritórios, as conversas ecoavam a mesma incredulidade e raiva. Ela está tentando reescrever o passado, disse um comentarista, mas o público não perdoará sua obsessão. Charles finalmente se levantou da cadeira, com as mãos ainda tremendo levemente. Enfrentamos uma tempestade sem precedentes, disse ele aos seus conselheiros, com a voz firme, porém sombria. O mundo vê isso como um escândalo. Escândalo. Nosso dever é demonstrar controle, integridade e verdade. A forma como respondermos agora definirá a monarquia nos próximos anos. Tentativa fracassada de Camila de se explicar. As câmeras começaram a gravar. Luzes fortes ofuscando Camila enquanto ela estava sentada em uma sala cuidadosamente preparada. Suas mãos repousavam delicadamente no colo, seu rosto sereno. Mas por trás da calma exterior, uma tempestade se alastrava. Ela pigarreou e começou a falar em voz baixa e pausada. Nunca tive a intenção de causar mal, disse ela. Tudo o que vocês viram na vila foi para honrar a memória de Diana. Eu queria me lembrar dela, manter seu espírito vivo. As palavras, porém, pouco fizeram para aplacar a raiva que fervilhava por todo o país. As redes sociais explodiram imediatamente. Em poucos minutos, frases como pintá-la como má e obcecada, não a homenagear, se tornaram tendência mundial. Jornalistas repetiram as críticas, com vozes incisivas e incrédulas. Senhora! A senhora diz que isso tinha a intenção de homenagear a princesa Diana? Perguntou um apresentador. Mas as imagens, as palavras, os jornais editados. Como isso pode ser considerado uma homenagem? O sorriso de Camila vacilou pela primeira vez. Ela se mexeu um pouco, como se procurasse as palavras certas, e falou novamente. Eu entendo que possa parecer perturbador, admitiu, com a voz ligeiramente trêmula. Mas a intenção é tudo. Meu amor pela família real, pela história, guiou cada escolha que fiz. Eu nunca quis que ninguém se machucasse. O público, no entanto, não estava convencido. As pesquisas de opinião mostraram uma queda acentuada na aprovação de Camila. Os cidadãos sentiam que suas palavras eram vazias, um véu que encobria algo muito mais sombrio. Homenagear Diana, ironizou um comentarista, transformando-a em um alvo nas paredes. Isso é obsessão, não respeito. Os tweets inundaram a rede social em uma velocidade impressionante. Isso é loucura disfarçada de lembrança, escreveu um usuário. Outro acrescentou que o palácio deveria afastá-la imediatamente de suas funções públicas. Dentro do palácio, o clima era sombrio. Charles assistia à transmissão da sala do conselho, com o rosto tenso de preocupação. Isto é pior do que eu temia, disse ele, com uma voz baixa, mas carregada de tensão. William caminhava de um lado para o outro ao seu lado, lançando olhares ocasionais para a tela que exibia a entrevista de Camila. Ela está piorando as coisas, disse ele. Cada palavra soa como uma desculpa. O público vê isso como mentiras. Sir Henry, um dos principais assessores, falou com cautela. Majestade, a tentativa dela de dar explicações não acalmará o povo. Na verdade, pode até aumentar a desconfiança. As imagens falam mais alto que as palavras dela. Lady Margaret acrescentou, com um olhar sombrio. A coroa está em risco. Cada momento em que ela permanece sob os holofotes aumenta o perigo para a reputação da família. Entretanto, Camila tentou novamente, inclinando-se ligeiramente para a frente, com a voz suplicante. Age por amor. Minha intenção era celebrar Diana, preservar a história. Mas, mesmo enquanto ela falava, as reações dos repórteres e da plateia eram frias. Rostos que momentos antes assentiam educadamente agora se franziam em descrença.
As câmeras capturavam cada movimento, cada hesitação, e editores do mundo todo repetiam os momentos incessantemente. O isolamento era evidente. Nenhuma voz de simpatia surgiu nos comentários. Especialistas analisaram minuciosamente suas palavras na televisão e no rádio. As intenções não apagam as ações, disse um analista. A obsessão, o acompanhamento da vida de Diana, é injustificável. O ridículo público só aumentou. Memes, piadas e críticas duras inundaram a internet, retratando Camila não como uma figura em luto, mas como alguém consumida pela obsessão. De volta ao palácio, Charles falou novamente, desta vez com mais firmeza. Não podemos permitir que isso continue sem controle, disse ele, encarando William. A família precisa decidir com cuidado os próximos passos. As explicações dela não surtiram efeito. Ela está isolada e a opinião pública se voltou contra ela. Precisamos de um plano, que proteja a coroa e, ao mesmo tempo, resolva a crise. William assentiu, com a mandíbula tensa. É evidente que ela não pode se defender, disse ele. Cada palavra que ela profere agrava a situação. Quanto mais isso se prolonga, mais as pessoas perdem a confiança, não só nela, mas em todos nós. Ao concluir a campanha, Camila reapareceu com sua máscara cuidadosamente construída, mas não conseguiu esconder o crescente desespero. O afastamento de Camila e um futuro incerto. Camila desapareceu dos olhos do público quase da noite para o dia. Os holofotes, as câmeras, as perguntas intermináveis, tudo cessou. Os jornais publicaram fotos das cadeiras vazias onde ela costumava sentar, e os apresentadores de televisão noticiaram sua ausência com tom cauteloso. Dentro de sua casa, ela caminhava lentamente pelos cômodos, suas mãos percorrendo os móveis como se buscasse algum consolo. Eu nunca quis isso. Sussurrou para ninguém em particular, sua voz quase inaudível. A monarquia observava atentamente, mas em silêncio. O rei Charles convocou outra reunião com seus principais conselheiros, com a expressão séria. O afastamento dela é necessário, disse ele, massageando as têmporas, mas a ausência não apaga o estrago. As pessoas viram suas ações, as imagens, as palavras, e tudo permanece na memória. O príncipe William, que estava por perto, assentiu. Ela não pode falar por si mesma agora, mas a pergunta continua. Será que ela poderá voltar algum dia? 44 a 50. Dentro do palácio, a especulação preenchia todos os corredores. Conselheiros debatiam interminavelmente, ponderando a lealdade contra a opinião pública. Lady Margaret, com a voz trêmula de preocupação, disse: "A coroa deve permanecer forte." O papel de Camila não pode ofuscar isso, mas ela é da família, e não podemos esquecer o passado que compartilhamos. Sir Henry acrescentou que cada passo que ela der agora será comparado à história. Cada palavra pode desencadear outro escândalo. Sua influência se foi, mas sua presença ainda importa. Do lado de fora, a opinião pública foi implacável. As pesquisas de opinião refletiram um declínio acentuado no apoio a Camila. As manchetes a descreviam como uma figura retraída e uma sombra no palácio. As redes sociais foram palco de debates intermináveis. Os cidadãos questionavam suas intenções, sua moralidade e até mesmo seu lugar dentro da monarquia. Se ela não conseguir reconquistar a confiança, qual será o seu propósito? Questionou um usuário. Outro acrescentou: ela recuou, sim, mas o escândalo não a deixará em paz. A própria Camila permaneceu incerta. Algumas manhãs, ela caminhava pelo jardim, fitando o horizonte, perguntando-se em silêncio o que o futuro lhe reservava. Epa! Será que o Magni dia me perdoarão? Murmurou para um assessor particular. Terei um lugar nesta família novamente ou perdi tudo? Sua voz carregava uma mistura de medo, arrependimento e desafio, tudo entrelaçado. Dentro do palácio, a tensão persistia.
Charles conversou em voz baixa com William numa tarde. Devemos levar em consideração não apenas a reputação da coroa, mas também o histórico entre nós e Diana. A lealdade da família é testada por mais do que palavras. É testada pelo peso da memória, pelo que as pessoas estão dispostas a aceitar. William, andando de um lado para o outro na sala, respondeu: agora cada decisão importa, cada aparência, cada silêncio. Não podemos cometer erros, mas também não podemos ignorar o passado. A sombra de Diana ainda paira sobre tudo. Mesmo com os assessores discutindo estratégias, nenhum caminho claro surgiu. O retiro de Camila deixou um vazio, e a incerteza em torno de seu futuro pairava sobre o palácio como uma nuvem de tempestade. Ela retornaria à vida pública? Conseguiria reconquistar a confiança? Ou estaria destinada a permanecer uma figura silenciosa e atormentada, afastada da influência, mas jamais esquecida? Conforme a noite caía sobre o palácio e a vila, o mundo aguardava em suspense. Camila estava sentada sozinha, a luz do sol poente projetando longas sombras pelo cômodo. As perguntas permaneciam pesadas e sem resposta. O que seria dela? Ela conseguiria sobreviver a essa tempestade? E a monarquia, frágil e testada, suportaria o peso de seus segredos? O silêncio que preenchia os cômodos era ensurdecedor e, pela primeira vez em anos, até as paredes pareciam prender a respiração, aguardando um futuro que ninguém ainda conseguia vislumbrar.